Hey guys, good morning. How are you? Bom, pessoal, daremos início à nossa aula de advérbios que nós iniciamos na semana passada, alright? Na semana passada nós consideramos apenas a classificação dos advérbios em inglês de três formas, né? Que no caso foram os advérbios de modo. A gente viu que também há advérbios que são usados tanto para adjetivos quanto para advérbios, ou seja, eles possuem a mesma grafia, só que a posição deles numa frase são diferentes. Nós observamos isso muito bem, ok? E também observamos que existem também os advérbios interrogativos, alright? Na aula de hoje na aula de hoje nós iremos ver também a classificação dos advérbios, só que de forma mais abrangente, né? E também a posição dos advérbios numa frase. So, let's go. Vamos dar início à nossa aula. Classificação. Primeiramente, iremos ver a classificação, como eu disse anteriormente, e depois a ordem dos advérbios numa oração. Alright? Então, vamos às classificações. A primeira é advérbio de afirmação, que são, no caso, aí, as palavras certainly, evidently, indeed, obviously, surely, yes. Então, são advérbios de afirmação. É claro que existem outros também, os quais eu não coloquei aqui. Coloquei apenas alguns exemplos. Vamos observar mais uma classificação. Na verdade, vamos observar um exemplo, né? Perdão. O exemplo é He's certainly waiting for you to call back. Então, ele certamente está esperando você telefonar de volta. Agora sim, advérbio de negação, que são essas duas palavrinhas bem pequenas aí, no e not, em inglês, né? Ambas significam não. O exemplo, I am not in the mood to go to the movies. I am not in the mood to go to the movies. Então, eu não estou com ânimo para ir ao cinema. Advérbio de dúvida, né? São as palavras maybe, significa talvez ou possivelmente, perchance, porventura, perhaps, talvez também. Maybe e perhaps são sinônimos, né? Você pode usar tanto maybe ou perhaps para dizer talvez em inglês, né? Para expressar dúvida. Possibly, possivelmente, alright? Vejamos o exemplo. Perhaps she won't come. Perhaps she won't come. Talvez ela não venha. Vamos continuar. Let's go. Advérbio de frequência. Olha só quais são eles. Daily, diariamente. Monthly, mensalmente. Occasionally, ocasionalmente. Often, frequentemente. Yearly, anualmente. Rarely, raramente. Weekly, semanalmente. Vejamos o exemplo. They travel to their parents yearly. They travel to their parents yearly. Então, eles viajam para a casa dos pais anualmente. Advérbio de intensidade. São vários, né? Olha só. Completely, completamente. Enough, bastante. Entirely, inteiramente. Weekly, igualmente. Exactly, exatamente. Little, pouco. Much, muito. Nearly, quase. Pode também ser de algum lugar perto, né? Nearly. Pretty, bastante. Quite, completamente. Rather, bastante. Too, demasiadamente. E very, muito. Vamos observar o exemplo aí, né? De advérbio de intensidade. He loves her very much. He loves her very much. Então, ele a ama muito. Advérbio de lugar, que é above, anywhere, around, below, everywhere, far, here, near, nowhere, there, where. É claro que existem muitos outros, né? Se vocês
estiverem acompanhando essa aula com o material de vocês, vocês vão observar isso, que existem outros advérbios também, de lugar. Alright? Mas eu coloquei apenas alguns para a aula não ficar muito longa. Alright? O exemplo. There is a very good Italian restaurant near here. There is a good Italian restaurant near here. Então, há um restaurante italiano muito bom perto daqui. E, no caso, o advérbio aqui é o near, né? Near here. Então, perto daqui. Expressa essa ideia, né? De lugar. Advérbio de modo. Inclusive, na aula passada, nós observamos alguns. Mas eu coloquei novamente aqui só para exemplificar porque os advérbios de modo, assim como em português, são muitos, né? E lembrando que, geralmente, os advérbios de modo, eles terminam com esse sufixo aí de ly no final. Por exemplo, ativamente, né? Actively, actively, badly, boldly, faithfully, fast. Fast, a gente observou que ele é usado tanto para adjetivo quanto para advérbio. Gladly, quickly, simply. Então, observem que a maioria, né, a maioria dos advérbios de modo terminam com o sufixo ly, mas isso não quer dizer que não existam também outros advérbios de modo de grafia totalmente diferente, como no caso observamos aí, né, a mess, ill, fast, né, além de outros advérbios de modo, alright? Exemplo. Slow down, you're driving too fast. Slow down, you're driving too fast. Olha só o fast. Novamente aí, devagar, você está dirigindo muito rapidamente. Que no caso, o fast, ele não é um adjetivo, ele é um advérbio. Ele funciona dessa forma, alright? Advérbio de ordem, né? Temos o firstly, primeiramente, secondly, em segundo lugar, thirdly, e assim por diante, né? Exemplo. Firstly, I'd like to thank you for all your support. Firstly, I'd like to thank you for all your support. Então, primeiramente, gostaria de te agradecer por todo o seu apoio. Então, é muito usual, né, o firstly, para se expressar em inglês. Advérbios de tempo também são muitos, né, mas coloquei alguns aí, que already, já, always, sempre, early, cedo, immediately, imediatamente, late, lately, never, now, shortly, soon, still, then, today, tomorrow, when, yesterday. Então, são advérbios que nós precisamos saber, né? Principalmente porque caem muito em textos de vestibulares, né? Se vocês já souberem de antemão o significado e como usar esses advérbios, a leitura de um texto em inglês, a interpretação, a compreensão ficará muito mais fácil para vocês. Alright? Então eu recomendo que vocês aprendam a usar esses advérbios, né? A saber o significado deles. Alright? Exemplo. You never listen to me. You never listen to me. Então você nunca me ouve. O never, ele é o advérbio de tempo aí, né? O never. A posição dos advérbios em inglês. Agora a gente vai observar a posição dos advérbios em inglês. Vimos anteriormente a classificação e agora onde eles devem ser colocados numa oração, numa frase. Ok? O posicionamento de um advérbio em uma frase, por norma, segue duas ordens básicas. Vamos ver. Olha só, advérbio, mais o verbo, mais o objeto. Como é que ficaria isso numa frase? Veja só aí o exemplo. He frequently arrives late. He frequently arrives late. Então vejam só, aí nós temos o sujeito, né? Mais o advérbio, mais o verbo arrives e o objeto. Então vejam só aí a posição do advérbio, que ele fica entre o sujeito he e
o verbo arrives, ó, fica no meio. He frequently é o advérbio, né? O advérbio de tempo, né? Ou de frequência, alright? É o advérbio de frequência. Então, observem isso aí, né? A posição que ele fica. Ele não fica nem depois, ó, por mais que ele termine com o sufixo ly, ele fica entre o sujeito e o verbo, ok? E não no final. Nesse caso aí, né? O advérbio de frequência, alright? Verbo mais objeto mais advérbio. Vamos observar aí na frase, né? She sings very well. She sings very well. Nesse caso, o advérbio ele tem que vir no final, né? Porque ele está indicando a maneira como ela canta, né? Que é muito bem. O advérbio no caso aí é o well, né? Então, nós temos o sujeito, she, o verbo sings, e o advérbio well. Ela canta muito bem, right? E agora vamos observar algumas dicas para saber como posicionar o advérbio corretamente nas frases, visto que isso é um assunto de muita dificuldade para estudantes de língua inglesa, né, que tem dificuldade de saber onde exatamente eles devem pôr o advérbio numa frase. Então vamos observar essas dicas e creio eu que essas dicas possam ajudar vocês também. Então, antes do verbo principal. Nesse caso aí, o advérbio ele precisa estar antes do verbo principal. Olha só o exemplo. A regra geral, o advérbio deve ser posicionado antes do verbo principal. He always drinks coffee after lunch. He always drinks coffee after lunch. Então, ele sempre toma café depois do almoço. E percebam aí que o advérbio always, o advérbio de frequência, ele está antes do verbo principal. O verbo principal aí, inclusive, só tem um verbo, né? É o drinks, que é o verbo beber. Então, nesse caso, ele deve vir antes, né, do verbo principal. Advérbio de frequência. Depois do verbo auxiliar. Quando nós, no caso, tivermos o advérbio... quando tivermos um verbo auxiliar na frase, se não for o verbo to be, né, por exemplo, o advérbio deve ser posicionado imediatamente depois dele. Olha só aí o exemplo. She has never been to Australia. She has never been to Australia. Então, nesse caso, você poderia ficar confuso, porque tem dois verbos, né? Tem o verbo has, que é auxiliar, e o verbo been, que é o verbo principal. Onde eu devo posicioná-lo, então, né? Onde eu devo posicionar o advérbio? Simples, deve-se adicionar logo após o verbo auxiliar e antes do verbo principal. Por isso que ele ficou aí no meio, né? O never, né? Never. She has never been to Australia. She has never been to Australia. Ela nunca esteve na Austrália. E não se deve posicionar entre um verbo e um objeto. Veja só aí. Geralmente os advérbios não são posicionados entre um verbo e um objeto. Olha nessa frase aí. I never drink alcoholic beverages. I never drink alcoholic beverages. A pronúncia é um pouco difícil, né? Então eu nunca bebo bebidas alcoólicas. Percebam aí, como na dica anterior que foi dada, o never, né, o advérbio, ele está antes do verbo principal, que é drink. Ele não poderia jamais ficar entre, no caso aqui, o alcoholic beverage e o verbo principal drink. Ele não poderia ficar aí no meio. Ele tem que ficar antes do verbo principal. Por isso que a posição dele está logo após o sujeito e antes do verbo principal. Alright? Dois ou mais advérbios na frase. O que devemos fazer? Se na mesma frase existir a ocorrência de dois ou mais advérbios, ou locuções adverbiais, né? A seguinte ordem a ser seguida será definida pelo tipo de advérbio. Sujeito,
mais o verbo, mais advérbio de modo, mais advérbio de lugar, mais advérbio de tempo. Então percebam aí que tem toda uma ordem, né? De onde cada advérbio deve ficar numa frase. Vamos observar no exemplo para ficar melhor isso para nós. They sang well at the concert yesterday. Se vocês observarem na frase, nós temos dois advérbios, né? O advérbio de modo, well, e o advérbio de tempo, yesterday. Lembrando que quando nós temos advérbio de modo, ele fica depois do verbo. Nesse caso aqui, então, temos o sujeito, verbo e o advérbio de modo, que é o well. E o advérbio de tempo, ele vai ficar lá no final, yesterday. Okay? Se nós tivéssemos também um advérbio de lugar, ele viria antes do advérbio de tempo, né? Antes de yesterday. Ok? Então, eles cantaram bem no show ontem. They sang well at the concert yesterday. Dois ou mais advérbios de modo numa frase, né? Nesse caso, se apresentar dois ou mais advérbios de modo, o advérbio que constitui uma palavra menor, ou seja, com menos letras, será posicionado antes do advérbio mais longo. Vejam só aí o exemplo para ficar mais claro. He treats his employers honestly and respectfully. He treats his employers honestly and respectfully. Ele trata os funcionários dele honesta e respeitosamente. Então, vejam só aí que o advérbio mais curto, honestly, ficou antes, né, do advérbio mais longo, que é respectfully. Respectfully. Eu acho que até eu escrevi errado esse respectfully. Acho que tá faltando alguma letra aí, eu acho que é a letra T. Perdão por esse erro, ok? Só avisando vocês que essa aula eu gravei inteiramente sem edição, por isso que tem muitos erros, né? Tem algumas gaguejadazinhas, mas é assim mesmo. Foi a necessidade que me fez gravar dessa forma. E o tempo também, alright? Mas eu acredito que o ritmo da aula não está difícil de entender, embora seja um assunto um pouco mais... que precise de um nível a mais de inglês, né? Porque advérbio em inglês não é um assunto tão fácil assim. Por isso que é importante que vocês acompanhem com muita atenção essa aula, alright? Então foi isso, pessoal, nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Espero que essas dicas que foram dadas nessa aula sirvam para vocês fazerem os exercícios, né? Ajudar vocês a fazer os exercícios e também para que vocês entendam melhor sobre esse assunto advérbios, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa aula é só me perguntar. Vocês já sabem, né, no PV ou mesmo no grupo da escola, vocês podem mandar mensagem para mim. See you in the next class, guys, and that's all for today. Bye bye.